Se ganhar, vai ter campanha pro Jorge Jesus na seleção brasileira. Olha os números do Jorge Jesus no Flamengo, gente. Olha isso aí, você vai ver se não vai ter campanha para ele. 22 jogos, 14 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 44 gols marcados, sofreu 18, 72,72% de aproveitamento. São números fantásticos. As derrotas foram pro Emelec, em Guayaquil, e o Bahia 3-0. Foram os 2 jogos que ele... E outra coisa, dos últimos 10 jogos, 10 ou 11, agora não é. Ganhou 10, né? Ele ganhou 10 e empatou só um contra o São Paulo. Exatamente. Só contra o São Paulo. Mas vocês estão babando muito ovo pro Flamengo. Não, mas se você pegar porque a gente vai pegar a derrota pro Emelec e alguns desses empates, eles se deram no começo do trabalho do Jorge Jesus. E a derrota do Emelec, né, teve aquele problema da entrada com o jogador do Diego. Isso, e jogador sem condição de entrar em campo. Agora que o trabalho dele começou a frutificar, se você pega os últimos 11 jogos, tem um empate só e 10 vitórias. É aquela mesma torcida do Flamengo que invadiu o hotel onde estava o Flamengo lá no Equador, em Guayaquil, naquela partida contra o Emelec, hoje aplaude o Jorge Jesus, porque o torcedor não tem paciência para esperar, né? O Jorge Jesus estava chegando naquele momento e a pressão foi grande, os jogadores até ficaram ali batendo boca com alguns integrantes de torcidas organizadas, sem nenhuma necessidade. Mas não é só torcedor que não tem paciência, dirigente também não tem. Veja o que aconteceu com o Silvinho na França. 8 jogos. No Lyon. 8 jogos ele foi demitido do comando técnico do Lyon. Um absurdo isso, gente. Aí vem o jogo contra o Emelec no Maracanã, o Flamengo se classifica para a sequência da Libertadores e todo mundo comemora. É uma questão apenas de tempo, de lapso, de você aguardar um pouco mais, né? As coisas que acontecem no futebol. O Jorge Jesus é um treinador competente e ele só tem 3 meses à frente do Flamengo. 3 meses. Daqui a pouco a gente vai poder ter uma verificação ainda melhor dos números do Jorge Jesus, terminado o Campeonato Brasileiro, numa próxima temporada. Pena que o contrato dele só vai até o meio do ano, a gente não sabe se ele vai seguir ou não no Flamengo. E se não seguir vai ser um desperdício, porque ele é um treinador que tem dado muito certo nesse momento, atuando no futebol brasileiro. Isso é um problema para o futebol brasileiro, não só para o Flamengo. A saída dele pode impactar a mudanças no futebol brasileiro. A não ser que cheguem novos nomes, exatamente, né, que façam a mesma coisa. A gente estava falando isso ontem, abriu-se um mercado para técnicos europeus, sobretudo portugueses, né? Porque a língua. Tem a questão da língua. A questão da língua, imagina um técnico italiano aqui, vai ter dificuldade. Não, se o cara já fala espanhol, a gente compreende, né? Sim, um inglês não tem nenhuma condição. Então, você pega o Brian Robinson, ele treinou o Benfica há muito tempo, ele fala português. Aí tudo bem. Agora, eu concordo, acho que o Flamengo tem que fazer todos os esforços para manter, independentemente do que acontecer nesse Campeonato Brasileiro e do que acontecer. Porque não há garantia que ganhe o Brasileiro e que ganhe a Libertadores, não tem garantia. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é muito... qual que é o objetivo dele, viu, Flavinho? Porque isso muitas vezes esses caras eles vêm pra cá pra tentar ganhar um pouco de nome e quando ganha... É verdade, mas assim... Quando pinta uma proposta, eles já querem se olha para um senhor de 65 anos de idade, é um cara que... Aconteceu com o Osório, ele já tem... Ele é um senhor. O Sormani é um senhor? Também, claro. O Pascoal é um senhor? Sim. Nossa, se ofende. De você, nosso senhor? Não é ofensivo, gente. Você falou de uma forma pejorativa. Não foi pejorativa. Eu achei também. Eu me senti ofendido. O senhor de 65 anos de idade... O Sormani você não fala. O senhor de 65 anos de idade, eu acho que ele não tem mais, aquela coisa de ficar fazendo grandes projetos de longo prazo para a vida. Opa, o repórter aqui, o Rodrigo, né? Não, de longo prazo. Mas ele falou que o objetivo dele é sempre... Bruno André. Agora... Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, ele não sabia exatamente o que iria encontrar aqui. E por mais otimista que fosse, eu duvido que ele imaginasse que iria estar acontecendo em 3 meses o que está acontecendo com ele. Então isso muda também um pouco a perspectiva do cara, entendeu, mano? O cara tinha a ideia de, daqui vou lá pro Flamengo e no meio do ano que vem eu talvez não conhecesse a estrutura do Flamengo. Não, ele conhecia, tanto que ele foi ver, não é... Gente, a estrutura do Flamengo não é tão impressionante quanto vocês ficam falando. A estrutura do Flamengo é muito boa. É muito boa. É muito boa. Impressionante é a estação espacial no União Soviética. É por isso que você queima o filme da gente. Não queima o filme da gente. Tá vendo? É o nosso filme já queimado para disso. Aí vocês veem... Por que tem que comparar a estrutura do Flamengo com a estação espacial de Aldebaran?
Maracanã. Porque o que eu tô falando é o seguinte, isso? Você acha que o técnico do Flamengo vem pra cá e fica impressionado com o Flamengo? Claro que sim. Claro que não. Claro que não. Porque o Flamengo não tem... no Maracanã todo jogo. Gente, eu tô uma estrutura Pascoal, maravilhosa, não é isso que eu tô falando. Todas as dependências. Você acha que o Benfica não tem, o Palmeiras não tem, o São Paulo não tem. Isso não impressiona mais ninguém, Claro gente. que impressiona. Não impressiona. É o que eu tô falando. O que impressiona é um foguete espacial. Não, mas um hotel, duas jacuzzi, piscina e campo de treinamento não impressiona ninguém. O Flamengo ele tem se tornado referência, inclusive, nessa parte. Gente, se o Flamengo fosse referência, não pegava fogo num container, ele matava 10 pessoas. Não tem nada isso. Não tem nada a estrutura. Inclusive, Flavinho, por exemplo, o Departamento Médico de São Paulo... Não tem mais essa estrutura. Inclusive pessoas que frequentam ali os bastidores falam que o Refis do São Paulo hoje tá ultrapassado. Eu com relação a outras potências. Mas não é isso que eu quero dizer pra vocês. Não é isso. Não é isso. Palmeiras. Não é isso. Não é estrutura. Não é estrutura em Vargem Grande que impressiona um técnico. Claro que impressiona, Flavinho. O cara chega num time no Brasil, mas podemos discutir sua opinião ou não? Podemos, mas vocês desqualificam a minha opinião. Não, ninguém está desqualificando. Você desqualificou a nossa. Você falou que não é a estação espacial. Dizendo que não é isso que impressiona ninguém. Gente, o cara chega no Brasil, onde ele nunca trabalhou. O Brasil não está na Europa. Está no continente que todo mundo sabe que é um continente que tem seríssimos problemas sociais e econômicos também. O cara chega, se depara com uma estrutura dessa, ele se impressiona. Opa, Flavinho, eu nunca ia imaginar que tinha uma estrutura dessa no Brasil. Claro que impressiona. Flavinho, posso não falar? É no fato de que ele se impressiona porque nunca viu nada igual. Flavinho, eu cheguei em Moscou, eu me impressionei com muita coisa que eu não imaginava ter, que eu imaginava ver. Então, quando você fala, mas aqui não é porque... mas no Benfica ele tem, mas lá é o país dele, lá é a casa dele, ele está acostumado com aquilo. É a mesma coisa da gente, a gente vai para um outro lugar que não tá, vê algumas coisas que podem impressionar de forma positiva ou negativa. Mas a Europa ela tem uma moldura bonita, Benja, mas vira e mexe, o que tem de jogadores que retornam no final do ano para fazer tratamento aqui no Brasil pela qualidade jogador e a brasileiro, né, mano? Jogador brasileiro, porque não, fica em casa, isso eu concordo com o Flavinho. Não é só os caras iam pro São Paulo. Não, é claro que sim. Mas o Milan, Sormani, eu não sei qual foi o jogador que criticou a estrutura que o Milan tem. Pode ser que tenha. O Milan é um dos maiores clubes da Europa. Sim, pode ser que tenha. A gente queria que você revisse o que você falou. Não vou rever nada, não. Não vou rever nada, não. O que eu acho que hoje no futebol de altíssimo nível, de primeiro nível... Vamos informação. As estruturas são parecidas, não é isso? Vai cortar ele? Pra fechar, o que impressiona, eu acho que o que impressiona o Jorge Jesus, o que... É como deu certo rápido. Quando eu encontrei... É isso que pode fazer. Informação tem que ter prioridade, gente. Não dá. Informação tem que ter prioridade. Comida de tudo. Segundo o site Record, segundo o jornal Record de Portugal, que é muito bom o jornal, o Jorge Jesus e a direção do Flamengo já começaram a conversar sobre a renovação do contrato. A gente está falando agora há pouco a gente está falando sobre isso, né? O contrato dele vai é muito pouco. Então, depois você dá uma checada. Não. Eu acho que isso... Ele fez um contrato até o meio do ano, tem coisas sem saber o que ele ia encontrar aqui. Por isso que ele se surpreendeu. Não, se surpreendeu o quê? O que ele está surpreso? Primeiro, ele está surpreso com um time que jantou agora na hora do almoço. Eu tô com medo de chegar numa selva. Ele chega aqui e vê tudo isso, Maracanã. Então ele joga um campeonato que tem Maracanã, que tem o Mineirão, que tem a Arena da Baixada, que tem o Allianz Parque, que tem o Itaquerão, que tem o Castelão, tem a Fonte Nova, tem o estádio do Inter, o Beira-Rio, tem a Arena do Grêmio. O cara chega aqui, ele se surpreende. Caramba, a estrutura de estádio. Porque esses estádios estão aí desde a Copa do Mundo, as pessoas que acompanham. Por exemplo, quando a gente for para Dubai, se a gente for, se chegar lá, é a Copa do Mundo. Já não pode. Não, onde é que você não vai, né? Catar. Não. Você vai pro Catar? Eu tenho um compromisso. Eu não vou me surpreender demais com nada, porque eu sei o que está sendo feito lá, eu sei o que está acontecendo lá. Quando eu for para o autódromo na China, eu não chego lá e fico, não, porque eu já sei como é que é. Eu já sabia o que estava sendo feito. Isso é muito, às vezes, Flavinho, não somos nada. O estádio do Grêmio não foi usado na Copa do Mundo. Coração de gelo. O estádio do Palmeiras não foi usado na Copa do Mundo. São dois estádios que ele não conhecia. Flavinho. Não conhecia. Flavinho, quando eu encontrei aqui o Rueda... O Morumbi não foi usado na Copa do Mundo. O Engenhão não foi usado na Copa do Mundo.